Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento bíblico em série de mensagens no Novo Testamento. Você vai gostar do resultado. Muitos benefícios espirituais advirão. E aqui agora, meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Você vai deixar as crenças limitantes, os maus hábitos, os maus vícios, a autossabotagem, a procrastinação, para de fato e de verdade experimentar saúde mental, emocional e espiritual. E nesse momento eu vou compartilhar para você a segunda parte da série de mensagens bíblicas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, segunda parte da introdução teológica. Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Nessa carta, o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, alcança as alturas excelsas e contempla desses píncaros o plano glorioso da redenção. O projeto de Deus recua à eternidade. Não há improvisação nos decretos de Deus. Nada apanha Deus de surpresa. Deus não precisa revisar seus planos. Antes dos tempos eternos, Deus decretou criar todas as coisas para o louvor da sua glória. Deus não precisa trazer à existência as coisas que existem para derivar da criação alguma glória para si. Deus não depende da criação, é a criação que depende dele. Você sabia? Eu quero que se lembre disso. Deus não precisava criar o homem para preencher a lacuna da solidão em seu ser. Deus é triuno e perfeitamente feliz em si mesmo. Não é Deus que é solitário, sem o homem, mas o homem que é solitário sem Deus. Deus não é responsável pela queda dos nossos primeiros pais, nem foi o autor de tal episódio, mas a queda não apanhou Deus de surpresa. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia feito provisão eficaz para salvar do pecado o homem, uma vez que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, registro bíblico de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Nos decretos de Deus desde a eternidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, já estava pregado naquela cruz sangrenta romana. Deus vê o passado, o presente e o futuro em seu tempo agora.
Já parou para pensar nisso? Como Adão era o cabeça federal da raça humana, com sua queda, toda a raça humana que estava potencialmente nele caiu. A queda atingiu toda a raça. Escreve o apóstolo Paulo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Aprove a Deus, conforme seu beneplácito e segundo a sua graça, escolher-nos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para a salvação, de tal forma que a causa da nossa salvação é a graça, enquanto a causa da condenação daqueles que se mantêm rebeldes a Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo é o pecado. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi vicária, ou seja, substitutiva. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu não para possibilitar a salvação, mas para salvar efetivamente. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu por suas ovelhas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deu sua vida por sua igreja. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi à cruz como o nosso fiador e representante. Por sua morte, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pagou a nossa dívida e satisfez plenamente a justiça de Deus, cumprindo cabalmente a lei que transgredimos. Você deveria ter um relacionamento correto, íntimo e pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, aqui e agora. Por nossa união com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morremos com ele para o pecado e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Você sabia? Aqueles a quem Deus escolheu e por quem Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu, são eficazmente chamados para a salvação mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo acentua essa verdade sublime quando escreve: aos que Deus predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Você sabia? Romanos capítulo 8, versículo 30. Isso tornou impossível que pereçam eternamente os alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A verdade da perseverança dos santos, os salvos, estão fundamentados sob o sólido alicerce da eleição do Pai, do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e da operação do Espírito Santo. Pense nisso aqui
e agora. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos descortinará para nós essas sublimes verdades teológicas, tomando-nos pela mão e conduzindo-nos pelas veredas da doutrina da graça. Estudar e pregar essa carta aos Romanos é como matricular-se na escola superior do Espírito Santo e aprender as verdades mais profundas e mais importantes do cristianismo. Convido você a fazer comigo uma viagem fascinante. Ouça nesse momento, aqui e agora, a cidade de Romé. Rômulo e Remo fundaram a cidade de Romé, às margens do rio Tigre, por volta de 754 a.C. Romé começou como um reino, depois se converteu em república e finalmente em império. Estendeu-se à Europa, Ásia e África do Norte. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, Romé era considerada como a cidade imperial e a cidade eterna. Além de ser a capital da Itália, era do mundo. No tempo de Jesus Cristo, talvez 1 milhão de pessoas habitassem o Império Romano. Poucos impérios, em qualquer época da história mundial, rivalizaram em tamanho, poder e esplendor. Você sabia? O apóstolo Paulo era um missionário estratégico, como mostra o livro de Atos dos Apóstolos. Ele, o apóstolo Paulo, permaneceu nas vias de maior trânsito e passou ao largo das aldeias, até que às vezes, após centenas de quilômetros, chegava de novo à cidade maior, mais próxima. Ali ele e o apóstolo Paulo fundava uma igreja que imediatamente recebia a responsabilidade missionária pela região adjacente. Para o apóstolo Paulo, o surgimento de uma igreja numa localidade central significava a conquista da terra em redor, uma vez que ele tinha certeza de que o fogo do Evangelho de Jesus Cristo se espalhava por si. Na opinião paulina, Filipos representava a Macedônia, Filipenses 4,15, Tessalônica, a Macedônia e a Caia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8, Corinto, a Caia, 1 Coríntios 16,15 e 2 Coríntios 1, versículo 1 e Éfeso, a Ásia, Romanos 16,5, 1 Coríntios 16,19 e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Eu quero que você se lembre dessa verdade bíblica aqui e agora. No momento em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, Romé devia ter aproximadamente 1 milhão a 1,5 milhão de habitantes
dos quais 40.000 eram judeus. Cosmopolita e abrigando pessoas de todas as regiões do mundo, a cidade de Romé, construída sob as 7 colunas, tinha papel estratégico na proclamação do Evangelion de Jesus Christos, Hios Theos Soter. Romé era o centro do mundo ocidental. Guarde essas palavras em seus corações. Para ela, Romé convergiam, você sabia? Convergiam todas as pessoas. Para ela, Romé, convergiam todos os caminhos. Levar o cristianismo a Romé significava levá-lo ao coração do mundo ocupado e famoso. Conquistar Romé para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, era o objetivo e a visão do apóstolo Paulo. Se por um lado Romé era a síntese do poder, da riqueza, do luxo e do glamour, por outro lado, Romé era considerada a cloada do mundo, o esgoto pútrido em que as pessoas chafurdavam nas práticas mais aviltantes. Romé era o empório em que tinham todos os povos despejados suas idolatrias e corrupções, seus desregramentos e seu pecado. Romé era o espelho do mundo pagão com sua sordidez e miséria e tremendo pressentimento da ira vindoura. Romé estava podre por dentro. O poder político de Romé entrou em colapso em 410 depois de Cristo, quando caiu nas mãos dos vândalos. O Império de Romé caiu em 476 depois de Cristo e nunca mais recobrou o seu encanto nem seu poder. Em 728 depois de Cristo, Romé se fez independente sob os papas que consideravam seu poder superior aos dos governantes temporais e permaneceu como sede da corte papal até 20 de setembro de 1870. Hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, ou mais dizer, hoje a Igreja Católica Romana tem seu centro no Vaticano, que é um reino independente no coração da cidade de Romé. Fica agora de olho no propósito da carta do apóstolo Paulo aos Romáios. Diferentemente das outras cartas, o apóstolo Paulo não escreveu aos Romáios para resolver problemas locais e circunstanciais. Por isso, essa carta aos Romáios parece mais um tratado teológico que uma missiva pastoral. A carta do apóstolo Paulo aos Romáios tem sido chamada de carta profilática. Paulo sabia que a melhor proteção contra a infecção do falso ensino era o antisséptico da verdade.
O apóstolo Paulo tem pelo menos 5 propósitos específicos teológicos em seu coração ao escrever essa carta aos Romanos. Em primeiro lugar, pedir oração da igreja em seu favor. O apóstolo Paulo estava prestes a realizar uma viagem extremamente perigosa a Jerusalém, Romanos 15, 30 e 31. Mesmo com o coração cheio de amor e as mãos transbordando de ofertas para os pobres da Judéia, Paulo, conhecia os perigos da viagem. O apóstolo Paulo, temia 2 coisas. Primeiro, que os judeus o matassem. Segundo, que os santos de Jerusalém nem mesmo se dispusessem a receber o generoso donativo vindo dos crentes gentios. Os pressentimentos do apóstolo Paulo não eram sem fundamento. Atos capítulo 20, versículo 3. Ao despedir-se dos presbíteros de Éfeso, o apóstolo Paulo os alerta sobre essa dolorosa possibilidade. Atos 20, 22 e 23. Chegando a Cesareia, o apóstolo Paulo, foi alertado a não subir a Jerusalém, pois lá o esperavam cadeias e tribulações. Atos 21, 8 a 14. Você sabia? Eu quero que se lembre disso aqui e agora. Na cidade de Cesareia, o apóstolo Paulo foi recebido com alegria pelos irmãos, Atos 21, 17, mas com sórdida crueldade pelos judeus que entraram em conspiração para matá-lo, Atos 21, 27 a 31. Pressentindo esse desfecho, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Romé pedindo oração em seu favor. Romanos 15, 30 e 31. Está conectado à oração, faz bem à alma. O apóstolo Paulo tem pelo menos 5 propósitos teológicos em seu coração a escrever a carta aos Romanos. Em segundo lugar, demonstrar seu desejo de visitar a igreja de Romé. O apóstolo Paulo desejou visitar a igreja de Romé algumas vezes, mas isso lhe foi impedido. Romanos 1,13. Portas abertas e portas fechadas, porém são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Cristo. Não podendo ir a Romé, o apóstolo Paulo escreveu esta carta, o maior tratado teológico do Novo Testamento. A impossibilidade do apóstolo Paulo viajar a Romé privou aqueles cristãos por um tempo da presença do apóstolo, mas abençoou todas as igrejas ao longo dos tempos por meio dessa carta inspirada. Ao invés de simplesmente edificar os cristãos em Romé pelo ensino oral, uma honra bem maior foi reservada por Deus ao seu servo apóstolo Paulo, pois todo cristão que deseja se tornar firmemente fundamentado na fé em Jesus Cristo
o Filho de Deus Salvador, deve ainda colocar-se aos pés do apóstolo Paulo para receber com toda humildade aquele Evangelho de Deus que foi primeiro confiado a ele mediante a revelação de Cristo Jesus. Já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo tem pelo menos 5 propósitos teológicos em seu coração a escrever essa carta aos Romanos. Em terceiro lugar, demonstrar seu desejo de compartilhar com os cristãos de Romé algum dom espiritual. O interesse do apóstolo Paulo em ir a Romé era compartilhar com os cristãos de Romé o Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo não tendo sido o fundador da igreja de Romé, aquela igreja estava sob sua jurisdição espiritual, uma vez que era o apóstolo enviado por Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, aos gentios. Você sabia? O apóstolo Paulo tem pelo menos 5 propósitos teológicos em seu coração a escrever essa carta aos Romanos. Em quarto lugar, ser enviado pela igreja de Romé à Espanha. O apóstolo Paulo queria uma base missionária para os seus novos projetos missionários. Depois de concluir seu trabalho missionário nas 4 províncias da Galácia, Macedônia, nordeste da Grécia, Acaia, sudeste da Grécia e Ásia Menor, o apóstolo Paulo tinha plano de ampliar os horizontes e chegar à Espanha, Romanos 15, 24 e 28, a mais antiga colônia romana no Ocidente e o principal baluarte da civilização romana naquelas partes. Você sabia? Para isso, o apóstolo Paulo precisava de suporte financeiro e apoio espiritual. Romanos 15, 24. Essas coisas ele, o apóstolo Paulo, buscava na igreja de Romé. Seu apóstolo Paulo desejava lançar-se em campanha missionária rumo ao Ocidente, precisaria de uma base de operações. Necessitava de um quartel-general de onde partiriam suas linhas de comunicação. A melhor base que ele, o apóstolo Paulo, poderia ter naquele momento era Romé. Foi por essa razão que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Paulo estava como que no intervalo do jogo. O apóstolo Paulo encontrava-se diante da virada para um avanço missionário para o oeste do Império. Por isso, o apóstolo Paulo planejou uma estada intermediária em Romé como apoio para o seu projeto. De fato, o apóstolo Paulo queria usar Romé como uma base de operações no Mediterrâneo Ocidental, como havia usado Antioquia originalmente como base no Oriente. Você sabia? O apóstolo Paulo tem pelo menos 5 propósitos teológicos em seu coração a escrever essa carta aos Romanos. Em quinto lugar, fazer uma exposição detalhada do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O apóstolo Paulo escreve Romanos para repartir com a igreja
da capital do império, o significado do Evangelion. Nessa carta, ele, o apóstolo Paulo, discorre sobre a condição de ruína e perdição tanto dos gentios como dos judeus. O apóstolo Paulo mostra que a salvação é pela graça, independentemente das obras, tanto para os gentios como para os judeus. O Evangelion de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que a epístola aos Romanos expõe, é a mais doce música já ouvida na terra, a mais poderosa mensagem proclamada entre os homens, o mais precioso tesouro confiado ao povo de Deus, a Igreja. Fique atento às principais ênfases da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma verdadeira enciclopédia teológica. Vou destacar aqui agora apenas alguns dos principais sentidos teológicos abordados pelo apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos. Em primeiro lugar, mostrar a unidade da Igreja. A Igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é formada por judeus e gentios. Pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a parede da separação foi derrubada e agora os judeus e os gentios constituem a Igreja. Efésios 2, 14 a 16. Vale lembrar que grande parte dos cristãos gentios se aproximou do cristianismo por meio de uma conexão anterior com o judaísmo. A igreja de Romé consistia de judeus e gentios. Por essa razão, havia um risco de que um grupo fosse tratado com desdém pelo outro. Os judeus pelos gentios, Romanos 2:1. Os gentios pelos judeus, Romanos 11:18. O apóstolo Paulo enfatiza, então, que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor é o Senhor de todos. Romanos 10:12. A redefinição do que é povo de Deus, não mais de acordo com a descendência, a circuncisão ou a cultura, mas segundo a fé, somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esse é um dos temas principais de Romanos. Fique de olho nas principais ênfases da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em segundo lugar, evidenciar a universalidade do pecado. Você sabia? O apóstolo Paulo expõe com argumentos irresistíveis a culpabilidade dos gentios e judeus. Deus encerrou todos no pecado para usar de misericórdia para com todos. O pecado atingiu a todos sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O apóstolo Paulo divide a raça humana em três grupos distintos. A sociedade gentílica depravada, Romanos 1:18 a 32. Os críticos moralistas, sendo judeus ou gentios, Romanos 2:1 a 16. E os judeus instruídos e autoconfiantes, Romanos 2:17 a 3:8. Então,
conclui acusando toda a raça humana. Romanos 3, 9 a 20. Em cada caso, o seu argumento é o mesmo, que ninguém vive à altura do conhecimento que tem. Você sabia? Fique de olho nas principais ênfases da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em terceiro lugar, manifestar a justiça de Deus no Evangelho. A justiça de Deus manifesta-se no Evangelho. Na cruz de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, Deus revelou sua ira sobre o pecado e seu amor ao pecador. A cruz de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi a justificação de Deus, uma vez que nela Deus satisfez plenamente sua justiça violada. Se a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a justiça de Deus se revela para a salvação de todo o que crê. O mais agora de Romanos 3:21 é um dos maiores adversativos encontrados na Bíblia, pois denota que em meio à treva universal do pecado e da culpabilidade humana, brilhou a luz do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Fique de olho nas principais ênfases teológicas da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em quarto lugar, anunciar a doutrina da justificação pela fé. A justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé somente na obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Não é a obra que fazemos para Deus que nos salva, mas a obra que Deus fez por nós em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que nos traz a Zoé Aionios, a vida eterna. Não é nossa justiça que nos encomenda a Deus, mas a justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a nós imputada. O justo justifica o injusto que não tem justiça própria é justificado ao confiar na justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O justo, Romanos capítulo 4, é um brilhante ensaio no qual o apóstolo Paulo prova que o próprio Abraão, o pai fundador de Israel, foi justificado não por suas obras, Romanos 4, 4 a 8, nem por sua circuncisão, Romanos 4, 9 a 12, nem pela lei, Romanos 4, 13 a 15, mas pela fé. Em consequência, Abraão é agora o pai de todos os que creem, sejam eles judeus ou gentios, Romanos 4, 11, 16 a 25. A imparcialidade divina é evidente. Fique de olho, mais uma vez, nas principais ênfases teológicas da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em quinto lugar, proclamar a nova vida na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Deus nos salvou do pecado e não no pecado, Romanos 6, 1. A salvação implica a libertação da condenação, do poder e da presença do pecado.
Não podemos viver no pecado, nós que para ele morremos. Fomos crucificados com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e sepultados com ele na morte pelo batismo, de tal maneira que devemos considerar-nos mortos para o pecado e carregar nosso certificado de óbito no bolso. Consegue entender toda essa verdade teológica? Continue ainda mais de olho nas principais ênfases teológicas da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em sexto lugar, anunciar a vida vitoriosa no Espírito Santo. Depois, demonstrar o conflito interior e a total impossibilidade de alcançarmos uma vida vitoriosa pela energia da carne. Romanos 7, 1 a 24, o apóstolo Paulo exulta num brado de vitória ao anunciar a vida triunfante que temos pelo Espírito Santo em Romanos 8, 1 a 18. O Espírito Santo nos vivifica, nos capacita e nos reveste de poder dinamis para vivermos em santidade na presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Continue de olho nas principais ênfases teológicas da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em sétimo lugar, revelar a soberania de Deus na salvação. O apóstolo Paulo ensina de forma grandiosa a doutrina da eleição da graça. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele quem nos escolhe. Deus nos escolhe não por causa de nossos méritos, mas apesar de nossos deméritos. Romanos 9, 1 a 11, 36. Mais uma vez, fique de olho nas principais ênfases teológicas da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Em oitavo lugar, mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Depois que o apóstolo Paulo encerra a magistral sessão doutrinária, ele aplica a doutrina, mostrando a necessidade de estabelecermos relacionamentos corretos com Deus, conosco, com o próximo, com os inimigos e com as autoridades. Romanos 12, 1 a 13, versículo 7. Devemos, em nossas relações, respeitar aqueles que têm a consciência fraca, não lhe servindo por causa de tropeço. Romanos 14, versículo 1 a Romanos 15, 13. Eu quero que se lembre disso. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos termina com uma longa lista de saudações, mostrando que a igreja precisa ser um lugar onde florescem relacionamentos saudáveis, onde devemos ter coração aberto, mãos abertas, casas abertas e lábios abertos para abençoar uns aos outros. Romanos 16, 3 a 24. O fechamento da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma explosão doxológica na qual o apóstolo Paulo exalta a Deus por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você vai se aprofundar mais e mais em um relacionamento pessoal, evidenciar pleno avivamento espiritual, lendo, ouvindo a pregação na carta
do apóstolo Paulo aos Romanos. Chegou o grande momento que você tanto esperava. A solução é Jesus Cristo. O momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios espirituais advirão. A solução para a sua alma é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Guarde essas palavras em seus corações, ainda mais em suas mentes, aqui e agora.